prezados alunos. Sejam muito bem-vindos ao segundo módulo de ortografia. E agora nós vamos discutir sobre o novo acordo ortográfico. Acordo este feito entre Portugal e Brasil em relação às regras ortográficas da língua portuguesa, na intenção de unificação do idioma. Quero que vocês prestem bem atenção nos detalhes que eu vou passar e só quero relembrar uma coisa: ortografia, você consegue resolver os exercícios com base numa boa leitura, prestar atenção nas palavras. Outra coisa também, a visão que você tem, a nossa visão ela é fotográfica, então você já percebe como uma palavra é escrita. Outro detalhe, você já errou uma palavra, não pode errar de novo. Então, são situações que vão fazer com que essa parte da ortografia, muito pedida em concursos públicos, seja para você algo fácil de responder, ok? Então, neste módulo, eu vou falar sobre o novo acordo ortográfico. Vamos para o quadro. Aqui, o novo acordo ortográfico, inicialmente, ele foi redigido em 1990, obviamente, entre Brasil e Portugal. Só que estes dois países, Brasil e Portugal, eles não entraram no acordo. Então, este documento redigido em 1990, ele foi arquivado. Brasil continuou com a sua escrita, Portugal com a sua. Em 2008, este acordo foi retomado e foi feito este documento e divulgado para os dois países principais, mais os 6 países africanos, que também falam o idioma português. E ele vai ser oficial a partir de janeiro de 2016. Perfeito? Então, vamos às regras do novo acordo, porque é assim, como você já tem mais ou menos uma noção da ortografia em si, e provavelmente você já tem assistido a um módulo de acentuação gráfica, ou mesmo se você ainda vier assistir, você vai perceber que essa nova ortografia, ela abrange tanto a parte da escrita quanto a parte de acentuação. Outro detalhe importante, a nova ortografia, ela fez uma grande alteração. Ela mexeu muito com o hífen. Sim, isso que você está pensando. Aquele famoso tracinho que todo mundo fala entre as palavras e que, não verdade, isso é uma morte para qualquer professor de língua portuguesa ouvir tracinho. Então, na verdade, ele mexeu com o hífen das palavras. Vamos lá? Então, primeiro item. O novo acordo ortográfico busca um consenso. Esse consenso ele não modifica a nossa forma de falar, mas padroniza, unifica este consenso. Ele padroniza, unifica a escrita da língua portuguesa, ou seja, mudanças apenas gráficas nos 8 países. Olha aí, 8 países. Vocês viram essa sigla que eu coloquei? É aqui do lado, ó. Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Então, quais são os países que possuem a língua portuguesa como o idioma oficial? Brasil, Portugal. Então, Brasil na América, Portugal lá na Europa. E você tem Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste. Se você pegar estes outros países, você vai perceber que a pronúncia, ou vamos dizer assim, o dialeto destes outros países são de acordo com o português de Portugal e não de acordo com o português do Brasil. Ok, e o que muda com a nova ortografia no Brasil? Agora sim, eu vou passar para vocês as regras. Claro, eu vou passar a regra da maneira mais simples para você entender, não vou ficar me prolongando, porque assim, eu dou o exemplo de uma palavra, ela vale para todas as outras. Eu dou o exemplo de uma palavra com tal acento, vale para todas as outras palavras que possuem esse acento. Então o que interessa é o quê? Você entender uma palavra. Você entender uma palavra do grupo, obviamente você entende o restante. Perfeito? Então vamos lá.
inclusão de letras no alfabeto, que passa a ter 26 letras. E olha a colocação, ó, o K entre o J e o L, o W entre o V e o X, e o Y entre o X e o Z. Então agora tem 26 letras. E essas letras que foram introduzidas são usadas em que situações? Nas situações de unidades de medida, quilômetro, watt, quilograma, enfim. E nas palavras e nomes estrangeiros. Então você tem windsurf, kung fu, enfim, Kafka, Kaiser, William, enfim. Esses nomes eles recebem e essas letras K, W e Y, elas prevalecem no nosso idioma. Segundo item, eliminação do trema. Não se usa mais o trema, ou seja, aqueles dois pontos em cima da letra O. Sinal colocado sobre a letra O para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos G, no caso, gue, gui, que, qui. Então nós temos aí um rol de palavras: ensanguentado, tranquilo, consequência, sequestro, eloquência, 50. Só um detalhe. Você não vai agora, porque o trema saiu, chegar com estas palavras e falar assim: olha, eu vi hoje uma nota de R$50. Você não vai tirar o som, você não vai modificar. O que tirou-se foi o acento. Tudo bem? Então o trema não existe mais. Como a regra, por exemplo, pega a palavra, olha só, pega a palavra aqui, linguiça, ou seja, jamais trema em cima da linguiça. Ou seja, jamais use o trema em cima da linguiça. Perfeito? Você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Então, não cometa este erro. Ok? Então, vamos lá. O trema permanece em nomes próprios estrangeiros e em palavras deles derivadas. Então, você tem um nome alemão. Miller, por exemplo. Então, você tendo esse nome alemão, você prevalece esse trema no 1. Então, você não vai poder tirar, ó, Miller, milleriano. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá. Mantém-se o H inicial em razão de origem de palavra, por convenção, an em um, quando o segundo elemento se liga ao primeiro por hífen, ó. Então aqui é H, então tem o hífen e o H. Então prevalece o hífen e o H. Elimina-se o H inicial quando você juntar, por exemplo, o prefixo re com a palavra original, a palavra primitiva, certo? Então, re mais habilitar, reabilitar, o H some. Vocês estão percebendo uma coisa? Eu estou indo de uma maneira até mais prática, mais rápida, porque a regra, na verdade, ela é fácil, né? Então eu dou exemplo de uma palavra e você já sabe que as outras que estiverem no mesmo grupo, elas vão ser escritas da mesma maneira. Perfeito? Então vamos lá. Mudança nas regras de acentuação. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas. Então, vou pegar esta de exemplo. Então, o que é uma palavra paroxítona? Penúltima sílaba mais forte. Isto é uma paroxítona. E aqui você tem o encontro ei, que é de tongo aberto. Então, o que a nova ortografia diz? Neste caso, o que antes tinha acento, agora não tem mais. Então, as paroxítonas que possuem o ditongo aberto, o acento caiu. Perfeito? Vamos à próxima. As palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi, ois continuam a ser acentuadas. Então vamos pegar como exemplo a palavra anéis e serve para todas as outras que estão aqui. Então esta é a última sílaba da palavra. Então ela é uma oxítona, a última sílaba mais forte. Ela é uma oxítona. E o ditongo aberto também recaiu nela, o acento, neste caso, prevalece, não segue igual a regra da paroxítona. Agora, olha só um detalhe. Mudanças nas regras de acentuação 2. Ó, nas palavras paroxítonas,
não se usa mais o acento no I e no U tônicos. Tônicos é que são pronunciados com mais força, quando vierem depois de um ditongo. Então vamos pegar a palavra feiura. Esse EI aqui é um ditongo. Perfeito. Então, o U veio depois de um ditongo. Antes, olha só como que era escrito. Feiura. Com a nova ortografia, o acento caiu. É o mesmo caso para bocaiúva. Antes era com acento e agora, já que o U veio depois de um ditongo, o acento caiu. Se a palavra for oxítona e o I ou o U estiverem em posição final ou seguidos de S, o acento permanece. Então, olha aí, ó. Está na última sílaba, está na última sílaba, está na última sílaba. Perfeito? Está aqui no final, veio depois de uma vogal, depois de uma vogal, depois de uma vogal. Então, o acento aqui, ele permanece. Regra do I e U tônicos precedidos de vogal e formando sílabas sozinhos ou com um S. Continua a mesma, que é o hiato. Então, ó, se o I estiver sozinho, se o U estiver sozinho, ou se junto deles vier a letra S, o acento continua. Perfeito? Mas, Paulo, e se com ele vier a letra R, por exemplo? Ó, o I está sozinho com o R. Não. Aqui essa regra só aplica se a letra que estiver com ele for a letra S. Aí o acento prevalece. Não se usa mais o acento nas palavras terminadas em EM, OO, ou eu acrescento aqui para você apenas o EE, que antes era assim, tá? Então, na verdade, o que acontece? Aqui você tem uma lista de como eram as palavras e agora a lista de como essas palavras ficaram. Então, ó, o exemplo de EM, ó, DEM. E antigamente era com acento. Emprego de OO. Enjoo. Antigamente era com acento. E eu posso acrescentar também o quê? Alguma palavra que venha com esse encontro não tem. Por que eu estou falando disso? Vou escrever aqui a palavra compreender. As pessoas confundiam. Sabe por quê? Achavam que o fato de ter EM aqui, ó, neste caso aqui, ó, EM aqui tinha um acento, então muitas faziam assim também, ó, compreender. Não, então vamos tirar o acento de tudo. Não tem EE, não tem EM, não tem OO, perfeito? Então o acento circunflexo caiu. Eu quero que vocês vejam o seguinte aqui. Vocês estão percebendo que a nova ortografia ela foi bem prática. Ela jogou a palavra, não tem mais. Ela não ficou dando para vocês a parte ortográfica, como eu discuti numa das aulas anteriores, o quê? Discutir a ortografia, a origem, o porquê que é com S, o porquê... Não. A nova ortografia ela veio unificar o idioma para os 8 países. Então, se ela veio unificar, nada mais do que ser prático. Perfeito? Então, vamos lá. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares. Que pares? Exemplo. Mas você não para quieto. Ou trouxe isso para você. Então, na verdade, o que aconteceria? Esse para é do verbo parar. Este para, ele é preposição. Então, antes do novo acordo, o que acontecia? Vinha o acento aqui no verbo parar, para diferenciar da preposição para. Com a nova ortografia, o acento caiu. Então, por exemplo, meu amigo adora jogar polo. Antes, por ser o jogo, polo, tinha acento ou não tinha? Tinha, caiu. A mãe pela o bebê para dar-lhe banho. Pelar o bebê, pelar é deixar a criança nua, tá? Então, para diferenciar do pela, meu gato está perdendo pelo. Antes tinha pelos, acento circunflexo. Hoje não tem mais. Polo sul, então também tinha. Hoje não tem mais. Então, essa mudança nas regras. O que, na verdade, o que continua para diferenciar é por,
preposição por verbo com acento. Pode é o verbo poder no tempo presente e pôde é o verbo poder no tempo passado. Aí tem que haver o acento sim. Perfeito? Vamos à próxima regra. Permanece, olha aí o que eu acabei de falar. Permanece o acento em pôde para diferenciar de pode. Um é passado, outro é presente. Ontem ele não pôde sair, mas hoje ele pode. Então, para diferenciar o passado do presente. Permanece o acento em por, como eu disse, para diferenciar de por preposição. Na prática, qual a diferença entre as duas? Olha só. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Ó, aqui não é o verbo colocar, então não tem acento. Aqui, o sinônimo é o verbo colocar, por isso que tem acento. Vocês estão percebendo que está fácil. Para quem já estuda ortografia, todas as regras, é com S, é com J, é com G, é com X, é com CH, enfim. O novo acordo, ele não traz nenhum problema para você entender. As regras são muito claras, percebe? Então, você vai jogar com as questões e possivelmente você não vai errar. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como de seus derivados, manter, deter, reter, enfim, vamos lá. O professor tem boa vontade, singular. Os alunos, plural, tem. Querido candidato, prezada aluna. Olha bem o que eu vou escrever aqui. Não existe esta forma aqui. Não existe. Não existe esta forma aqui com acento. Não existe. Também não existe esta forma aqui. Pronto, aí você menciona... Não, pera um pouquinho. Você vai escrever tem com N, quer dizer, você saiu do português e você foi para o inglês, né? Teen, adolescente? Não, peraí, você já está bagunçando o coreto. Então, tem no singular, um E. Tem no plural, um E com acento. Vamos a outra regra. O verbo vir, aqui é o verbo vir, ele também segue a mesma conjugação do verbo ter. Então, se o sujeito aqui está no singular, aqui não tem acento. E se você tem um sujeito aqui no plural, o vem com acento. E assim também, o mantém e o mantém. Agora, por que que tem acento no singular? Porque agora eu não tenho mais uma palavra de uma sílaba. Eu tenho uma palavra com duas sílabas. Então, para nós diferenciarmos, já que elas têm duas sílabas, eu coloco o acento agudo para o sujeito singular e eu coloco o acento circunflexo para o sujeito plural. O mesmo caso aqui, você olha em convém. Se está convém com acento agudo, o sujeito é singular, no caso educação de qualidade, e aqui convém com acento circunflexo, o sujeito é boas aulas, que está no plural. Emprego do hífen. Olha aqui. Repita comigo 3 vezes. Hífen, hífen, traço. Não, hífen. Não caia de novo na brincadeira de você falar traço. Hífen. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos. Ou por elementos que podem funcionar como prefixos. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês o que é um prefixo. Um prefixo, por exemplo, seria isso daqui, ó. Verbo, ver. Eu quero derivar esse verbo e quero colocar um prefixo. Rever. Então, prefixo é o que vem antes da palavra principal. Antever. Perfeito? Ó, o ver continua, o prefixo ante. Prever. Olha aí, o ver está aqui, o pre antes. Então, tudo isso é prefixo. E aqui você tem uma infinidade de prefixo que o novo acordo ortográfico vai trabalhar.
certo? Vamos lá. Com prefixos, ó a primeira letra, com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por H. Então vamos lá. Vamos pegar o anti-higiênico? Olha só, então você vai escrever essa palavra. Anti termina por I. E agora, eu vou usar hífen ou não vou usar hífen? Se a palavra seguinte começar por H, no caso de anti-higiênico, coloque o hífen. Perfeito? Eu quero falar para vocês aqui desta palavra. O novo acordo ortográfico aceita esta forma aqui, só que no caso especificamente do prefixo co, ele também aceita sem H. Queridos, no caso do prefixo co. Perfeito? Não vá juntar o anti-horário e escrever tudo sem H. Não. É só o caso do prefixo co. Então, admite-se com hífen H ou admite-se sem hífen EH. Em palavras com prefixo terminado por vogal mais vogal igual. Olha que regra fácil. Contra-ataque. A hora que você vai juntar, ó. O prefixo termina por A. A palavra principal começa por A. Eu vou unir isto numa palavra só. Por estas vogais serem iguais, olha o que vai acontecer. Elas não se juntam e aqui eu uso o hífen. Olha aí, ó. I com I, hífen. I com I, hífen. O com O e A com A. Ou seja, são as vogais iguais. Perfeito? Em palavras com prefixo terminado por vogal mais vogal diferente, não se usa hífen. Olha aí, ó, olhem aqui para mim. Vocês perceberam? Você faz uma regra e aí você, consequentemente, você já consegue concluir a outra. Peraí, se com letras iguais, vogais iguais, eu tenho que colocar o hífen, ué, e o que eu vou fazer então com letras diferentes? Óbvio, né? Não vou pôr o hífen. Então, é o que acontece aqui, ó. Autoestrada. Ó, final O do prefixo, início E da palavra principal. Então, são letras, no caso aqui, vogais diferentes, não tem hífen, e eu escrevo a palavra toda junta. Letra D. Em palavras com prefixo terminado por vogal mais S ou R, não se usa hífen e duplica-se a consoante. Vamos pegar mini saia e vamos pegar anti-rugas. Um exemplo de R e um exemplo de S. Então, ó, mini mais saia, I com S, letras diferentes. Anti mais rugas, I com R, letras diferentes. Só que no momento que você vai juntar, o que vai acontecer? Se você não dobrar o S, vamos ler esta palavra? Como que vai ficar? Isso mesmo, você viu que eu tenho o poder de te ouvir. Minisaia. É a mesma coisa se você fizer no anti-rugas. Ficaria o quê? Antirugas. A hora que você junta, o R e o S, eles perdem a força do S e do R. Então, o que você vai ter que fazer? Não basta apenas juntar. Você vai ter que dobrar o S e vai ter que dobrar o R. Perfeito? Quando o prefixo termina por consoante, R, R, B, B, R, enfim, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, olha aí. R com R, hífen nela. B com B, ó, sub mais bibliotecário, hífen nela. Perfeito? E nos demais casos não se usa o hífen. Hiper termina por R, mercado começa por M. Ó, são letras diferentes, portanto, é só você juntar. Ok? Em palavras com prefixo circum, pan mais vogal MN, usa-se hífen. Vamos traduzir? Circum ou pan mais a vogal
o M ou o N. Tá aqui. Então, ó, o que vai acontecer? O hífen prevalece. Então, especificamente para o círcun e o pan. E que depois deles vem a vogal M ou N. E aí, então, você prevaleça o hífen. Olha, eu quero que vocês percebam o seguinte. Não há como eu fazer aqui com vocês, até se fosse uma aula presencial, eu vou discutir com vocês, ou vocês possam discutir comigo, por que é assim. É um acordo. Foi feito entre os dois países, Portugal e Brasil, e que vale para os 8, que têm o idioma oficial, o português, certo? Então não cabe a nós discutirmos. É uma convenção, foi aprovada e está aí para ser seguida. Perfeito? Então vamos lá. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Olha aí, consoante, hiper, e todas aqui tem o R, e a segunda palavra começa por vogal. O que você vai fazer? Você vai juntar. Isto mesmo. Ó, superaquecimento, embora fique uma palavra muito longa, é junto, interação junto, interescolar junto, e por aí vai. Palavras com recém, além, aquém, sem, pós, pré, ex, vice. Sempre hífen. Perfeito? Ó, de novo. Recém. Cadê o além? Não tem além aqui, tudo bem. Aquém. Também não coloquei o aquém. Sem, pós, e por aí vai. Pré, ex, vice. Cadê o vice? Tá aqui. Então, todos esses prefixos, você vai utilizar o hífen. Eu falei do além não está? Vamos escrever aqui uma palavra com além. Além mar. Olha aí, ó. Perfeito? Ok? Vamos lá. O hífen é abolido quando não se tem a noção de que a palavra é composta. Vamos dar o exemplo do girassol? Quando eu falo assim, comprei um girassol para você. Você vai pensar na flor. Você não vai pensar o sol que gira. Perfeito? Girassol é a flor que acompanha a posição do sol. Mas você não vai pensar que o sol está girando. O girassol é uma flor. Então ela perdeu esse sentido de palavras separadas. Então, girassol. Então, o hífen não existe. Isso acontece também com manda-chuva, madressilva, paraquedas, paravento e por aí vai. Usa-se hífen para ligar encadeamentos vocabulares. Então, aí você tem ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo, relação professor-aluno, processo ensino-aprendizagem, distância Porto Alegre-Brasília. Então, esse encadeamento vocabular, aqui, por exemplo, distância, aqui relação entre pessoas, tudo bem? Então, na verdade, o hífen prevalece. Não se usa o hífen para ligar o não a um substantivo. Gente, olha aqui, ó, eu vou colocar o hífen aqui, ó. Antes do novo acordo, este hífen existia. Agora o novo acordo tirou este hífen entre o não e o substantivo. Não comparecimento, não presença, não pagamento. Ok? Em palavras com advérbios bem e mal, mais vogal ou H. Olha aí, ó. Bem, mal, vogal. Bem, H. Então, olha aí. Se o mal com L ou o bem, depois dele vier uma vogal ou vier a letra H, o hífen prevalece. Perfeito? Olha só. Para a clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na manhã seguinte. Olha aqui, ó. Terminou a linha. Conta-se. Já tem hífen, mas você teve que mudar de linha. Aqui você utiliza porque você quebrou a linha e aqui você utiliza porque essa palavra tem um hífen. Ex-alunos, aqui você utilizou porque quebrou a linha, acabou a linha, e aqui você utilizou para mostrar que a palavra continua com hífen. Tudo bem, então?
Estas foram as regras da nova ortografia e, sinceramente, se você entender de uma maneira bem prática, creio que você não terá dificuldade caso apareça uma questão sobre este assunto. E lembrando, eu torço sempre por você. Tudo bem? Até a próxima.